Boa noite, estamos iniciando mais um programa Papo Reto aqui na sua TV Líder do Vale, a cada dia maior, a cada dia mais líder. Hoje conosco, estou com ele, professor de História, que faz a sua aula um show, né? Denilson Seixas aí, uma boa noite, tudo bem? Boa noite, Vinícius, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Fico muito agradecido aí por esta oportunidade de conversar um pouco sobre educação, sobre história. Muito bem. Sobre meu trabalho, fico muito agradecido aí. Que eu farei um show porque as aulas dele, né, ele incorpora personagens da história, né, mas também tens um canal no YouTube e a gente vai falar também sobre a questão da pandemia, adaptação, entre outros assuntos relacionados, né? E você que quer participar conosco, participa através das plataformas digitais, do Facebook, do Instagram, do YouTube, também tem um app Líder do Vale, mais o canal Sinal Sulnet. Então tá faltando o quê? Tá esperando o quê? Vem, participe conosco no programa Papo Reto, na TV Líder do Vale. Então, Denilson, então há quanto tempo já está como professor? Desde 2010, eu estou como docente, né? Sim. E trabalho então em duas escolas, uma escola particular que fica em Cachoeirinha, sim, e uma escola pública aqui em Sapucaí do Sul, que é onde eu moro, que é a escola Rubem Dario. Rubem Dario, né? Que eu também trabalhamos juntos juntos, há anos atrás. Ainda tem um passo rápido, né? Já faz que já uns 5, 6 anos já. Mas, assim, então tem professor de história, né? Somos professores de história. A gente vai falar também um pouquinho também, né? Defendendo a nossa classe aí, que de certa forma, apesar da classe professor ser uma classe daqui a pouco bastante, né, pouco valorizada, perdão, mas o professor de história parece ainda que é mais escanteado ainda nessa questão, né, ou professor de humanas aí, né, de certa forma. E a gente vai, né, falar um pouquinho também aí, né, do nosso trabalho aí, das nossas contradições aí, dos enfrentamentos de todo o nosso dia a dia, né? Mas para iniciar, né, eu queria saber aí do teu canal, né, primeiro, né, que tem um canal de história. Isso. E o canal de história, tu, de certa forma, tu elaborou nesse período de pandemia, esse canal de história? Exatamente, Vinícius. Foi uma questão meio que natural, assim, porque Sim. Com a questão da pandemia, eu precisei fazer atividades com os alunos Sim. de forma remota, então, né? Certo. E eu pensei, então, em criar videoaulas para eles. Então, através das videoaulas, eu depois realizava questionários ali sobre a videoaula. Então cada assunto que a gente ia trabalhar, eu fazia uma videoaula, né? E disponibilizava isso para eles. E então fazia o questionário e eles respondiam, então, de acordo com a videoaula. Sim. E então o que eu pensei? Bom, vamos fazer num formato bem elaborado, né? Para tentar também aproximar o aluno do conteúdo, né? Num formato mais atualizado, vamos dizer assim, né? Porque fazer também com uma edição boa, né? Inclusive até agradecendo o meu filho, o Gustavo, que faz as edições do meu vídeo, né? Então tem me ajudado bastante nessa questão. Então a família te ajuda aí. Ajuda bastante. E assim, tu transformou o teu ambiente lá numa sala de aula, né? Exatamente. Com essa questão da pandemia, a gente começou a trabalhar na sala de casa. Depois essa pandemia não vai assim acabar tão rapidamente, né? Então eu adaptei um espaço de casa lá e fiz um escritório, né? Sim. Um pequeno escritório lá, um pequeno espaço lá para mim. Certo. E é lá então que eu faço a gravação das videoaulas, né? E coloco então no meu canal do YouTube, que é o educa.humanas, que é o nome do canal, né? Então criei um logo, criei um nome, né? Certo. E tá dando certo, assim, o pessoal tá gostando bastante. E às vezes alguns alunos também sugerem temas para trabalhar e sugerem melhorias ali nas edições. E eu tenho tido bastante resultado, assim, o pessoal está gostando bastante das novas edições que a gente tem feito, né? Então tá bem legal, assim, estou gostando bastante de realizar essa atividade e vamos ver, né? Eu acho que com a questão da pandemia ainda está em curso, né? Então vamos continuar fazendo bastante videoaulas aí. E dentro dessas adaptações aí, a gente teve que adaptar, né? Tanto no espaço de casa, pegar um espaço de casa e transformar numa sala.
Porque, tu sabe, tem família, né? Às vezes tem lá, é a criança cruzando, é o cachorro, Exato. tá dando aula, né? É um barulho, então foi uma dessas obrigações que a gente teve que fazer, né, durante a pandemia, que é transformar um espaço, arranjar um espaço aí para poder trabalhar nessa questão de home office, né? E na construção desse canal, então, os alunos participaram contigo, né? Na verdade, inicialmente eu por conta própria mesmo, assim, né? Mas foi uma motivação, né? Então eu vi que estava dando certo, que os alunos estavam gostando, tive contato com os alunos, eu perguntava também para eles, né? O que vocês acham desse formato de atividades que eu estou fazendo com vocês, né? Então a gente tem uma relação bem próxima assim com os alunos, uma conversa, né? Um diálogo, então isso facilita bastante. E tive bastante contato positivo, assim, que o pessoal estava gostando né, das videoaulas, que conseguiam entender o conteúdo também. Certo. Né? Então isso é muito bom, né? Esse retorno dos alunos, então, me motivou ainda mais a continuar fazendo o canal, né? De certa forma, te aproximou mais, apesar de ser a distância, mas Apesar de ser distante, teve uma aproximação melhor na comunicação. Exatamente. Né? Que às vezes não tinha em sala de aula. Porque às vezes na sala de aula tu tem uma quantidade X de alunos lá e às vezes tu não consegue dar conta, né, de tanta gente. Sim. E ali nesse contato virtual aí, muitas vezes tu consegue ter o retorno ali imediato deles ali, né? Então as videoaulas que a gente faz, às vezes também a gente faz gravação a gente teve que aprender, né? O professor teve que aprender muito com essa pandemia, porque nós não estávamos acostumados com as tecnologias. Claro. Então foi um momento de muito aprendizado para nós. Sim. E em curto espaço de tempo, porque muitas vezes o que acontecia, né? Estávamos dando aquela aula tradicional, Sim. mas sempre com aquele anseio, aquela vontade de querer aprender as novas tecnologias. Sim. E estar, né, adaptado ao mundo atual, né? Mas anteriormente havia algum uso de tecnologias ou era zero? Não, assim, pelo que a gente tem, né, tido no momento com a questão do Google Sala de Aula, não usava isso, né? Então, com a pandemia é que houve assim um reforço nessa questão. Então, aprendemos a trabalhar com as ferramentas da Google, né? E fazendo, então, as videoaulas com o canal. Então, eu me senti bastante motivado. Assim, eu sempre quis trabalhar com as ferramentas digitais. Sim. Mas também faltava essa oportunidade também, né? E assim, vamos falar durante o período de pandemia, desde o início, né? Que foi isso ano passado, que começou esse surto aí. Como é que foi a adaptação, né, da escola, das escolas que trabalha durante esse período? No início foi bem complicado, né? Porque a gente estava vivendo um momento de incertezas para todos, né? Claro. E então nós estávamos esperando orientações do Estado para ver o que a gente teria que ter como atividades, né? E as primeiras atividades que a gente teve ali no Rubem Dario, por exemplo, a gente teve que solicitar para a escola imprimir materiais e os alunos então buscavam os materiais impressos lá na escola. Depois, no momento posterior, criamos grupo de WhatsApp. Sim. E os alunos então tinham o contato com o professor e as atividades através de grupo de WhatsApp. E depois, num outro momento, então, é que começamos então a trabalhar com as ferramentas da Google, né? Com o Google Sala de Aula. Sim. E isso facilitou muito, assim, né? E muitos alunos não apareceram na escola logo no início da pandemia. Sim. Muitos alunos não apareceram. E a escola, então, com a supervisão, a orientação, tiveram que entrar em contato com as famílias para poder, então, buscar esse aluno, né? Então, ocorreu algumas desistências, né, em relação a isso. Então, foi uma dificuldade no início. Tu já se vacinaste? Como? Já se vacinaste? Te vacinou? Sim, já me vacinei a primeira dose, já agora esperando a segunda dose. Né? E o que tu pensa sobre esse retorno das aulas aí? Tu acha que foi o momento ideal para esse retorno? Olha, vou te dizer assim, ó, na escola particular onde eu estou lá,
a quantidade de alunos não é tão grande quanto a escola pública, né? Sim. Então lá a gente consegue ter um distanciamento, consegue ter uma situação assim de proteção, né? Claro. Na escola pública, se voltasse mais alunos, a gente teria mais dificuldades. Mas também está tendo uma situação regular, vamos dizer assim, uma situação de segurança, devido à quantidade de alunos que ainda não é expressiva, né? Sim. Então, se voltasse, se retornasse os alunos de uma quantidade maior, a gente teria muita dificuldade nessa questão da segurança, né? Sim. Mas no momento a gente está conseguindo seguir os protocolos, tanto na escola pública quanto na escola particular também, né? Então a gente faz a medição da temperatura, em cada sala tem álcool gel, né? Então a gente está tendo uso de máscara, distanciamento, isso está sendo seguido, né? E nas duas escolas em que eu trabalho, né? Uhum. A diferença é que na escola do estado aqui, que é o Rubem Dario, a gente tem no momento aula presencial. Sim. Ou às vezes então somente aula remota, né? Sim. Eu estou tendo essas duas experiências, né? Na escola particular eu estou tendo aula presencial e ao mesmo tempo eu estou tendo contato com os alunos que estão em casa, né? Então tem uma certa diferença. Mas em termos de segurança, o momento a gente está conseguindo lidar com isso. Ainda tá tudo ok. E tu vendo essa questão aí falando relativo ao Estado, o retorno das aulas, e tu falou, tá trabalhando como home office e também presencial, então seria o híbrido, né, o semipresencial. Para ti não tem uma sobrecarga, não há uma sobrecarga sobre o professor? Olha, realmente assim, desde o início da pandemia, o professor está bem sobrecarregado assim, em relação às atividades, né? Sim. Primeiro, como eu te falei, né, nós não estávamos acostumados com as ferramentas digitais, mas tivemos daí ao longo desse processo todo, aí nós tivemos treinamentos e então a gente tinha que lidar com as aulas ali, Sim. disponibilizar atividades para os alunos e ao mesmo tempo tinha que lidar com a questão das formações, né, disponibilizadas ali pelo Estado e lidar às vezes quando a gente estava trabalhando em casa. Por exemplo, assim, o primeiro ano foi o ano mais complicado porque a gente teve que trabalhar mais em casa, né? Sim. Então tinha que lidar com as questões de casa, cuidar dos filhos e mais as questões das escolas. Então foi muito sobrecarregado, assim, né? Foi bastante, né? A gente teve essa dificuldade, né, enorme, assim. Eu acho que agora amenizou um pouco, mas ainda continua, né? Porque a gente ainda tem que lidar com situação. Essa situação, na verdade, da pandemia, relacionada à questão da educação, Sim. é uma situação emergencial, né? Então, ainda existe dificuldades em contato com alguns alunos. Sim. Muitas vezes a gente está dando aula e o aluno não liga a câmera, né? Então a gente não sabe se realmente ele está ali. E, consequentemente, a gente não sabe se ele está aprendendo. Verdade. Né? Então fica uma situação de incerteza. Então existe essa situação aí que a gente está vivendo, que esperamos que logo possamos aí todos retornar à escola e voltar, né, a uma vida... É que a gente fala assim, essa situação é emergencial, mas o ensino híbrido não vai ser uma realidade daqui para frente, na tua opinião? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Veio para ficar, mas não assim de uma forma completa como está sendo hoje, né? Eu acredito que a gente vai continuar utilizando as ferramentas como o Google Formulário, né, o Google Sala de Aula, mas com a forma presencial, com todos os alunos também de forma presencial, né? Então, eu acho que essa questão da utilização das ferramentas, eu acho que isso veio para ficar. Porque na verdade, era uma demanda que todos esperavam, né? Estar conectado a isso, né? As tecnologias. E isso eu acredito que veio para ficar. Porque em algumas situações eu acredito que foi positivo isso. O uso da tecnologia.
né? Então isso melhorou bastante em termos dessa facilidade que o aluno ele está conectado a este mundo. Sim. E o professor muitas vezes não estava. Certo. E agora os dois estão, né, conectados juntos, né? Que houve uma proximidade na proximidade comunicação que às vezes não tinha presencialmente. Exato. E assim, né, pontos negativos, né, todos já sabem que a pandemia trouxe. Agora eu te pergunto agora pro Denilson, qual foram os pontos positivos que te trouxe a pandemia? Olha, o que mais eu vejo é a questão do aprendizado que eu tive. Sim. Como professor, falando, né? Uhum. Eu consegui aprender muitas coisas que antes eu não sabia. Uhum. Eu acho que isso foi uma coisa muito boa, né? Então, pude desenvolver ali essa tecnologia que eu queria aprender bastante, né? Sim. E é uma coisa que demora um pouco para a gente aprender. Então, a gente ainda não aprendeu tudo, né? Claro. Quando a gente fala em tecnologia relacionada à educação, isso é uma coisa, é uma formação que deve se seguir ainda. Uhum. Depois que acabar a pandemia, Sim. eu acredito que a escola ainda deva fornecer uma formação para o professor. Certo. Né? O professor precisa disso, precisa de formação. E eu digo isso não só relacionado à questão de tecnologia, mas também isso em todas as áreas é assim. Né? O profissional precisa estar sempre conectado à realidade. Né? Sim. Então, o professor também não é diferente. O professor precisa ter uma formação contínua para cada vez mais melhorar a sua atuação, né? E ter sucesso, né? No seu empreendimento, né? Como docente. Mas também acho que tudo também, falo pela questão, né, pública, você deveria oferecer estrutura também, né? Porque Exatamente. Né, o professor, né, não adianta a gente dominar as tecnologias se não tem uma internet, né, de qualidade, né? Que falta, né? Então, nas escolas aí, né? Então tem que ter essa atenção, né? Porque assim, até tu fala os pontos positivos a gente aprendeu. Mas também ninguém sabe que o professor teve que tirar do bolso dele também, né? Muitas vezes, né? Porque às vezes para melhorar a internet em casa, né? Às vezes porque, né? Não foi dado pro professor, né? O professor teve que bancar isso aí, né? Isso aconteceu comigo, Vinícius. Sim. A minha internet em casa que eu tinha era uma internet que falhava, né? Então, principalmente quando tinha momentos de chuva, assim, né? O tempo chuvoso. Sim. Falhava. Então eu pensei, bom, eu vou ter que investir, porque isso eu estou vendo que vai ter uma sequência, essa pandemia, essas aulas remotas vai dar sequência. Então eu tive que investir numa internet melhor. Isso que tu falou tá A gente bem... teve que investir ainda com aquele salário que a gente ganha, né? Aquele bom salário que a gente ganha, né? Mas, né, a gente, né, procura se adaptar ainda, né? Procura, né, ainda a gente vem pra, né, que muitos ainda falam mal do professor, né? Ainda falam o professor é encostado, ainda não quer trabalhar, mas o professor acho que mais trabalhou nesse período. Que tá só em casa, né? que não tá trabalhando. Foi o professor. E essa questão da adaptação, eu vejo assim, um período de adaptação, né? E o que a gente falou, estamos iniciando ainda, engatinhando, ainda tem muito, até ao ver daqui a pouco, uma normalidade, assim, até se ensino híbrido, né, tiver sacramentado, dizer assim, né, institucionalizado, ainda vai demorar ainda um pouquinho, né, porque assim, se a gente tiver até essa educação tradicional, ainda não teve, né, não é perfeita, né, então imagina agora o ensino híbrido, mas eu acho que é o momento, né, tem que as diversidades que se encontram, né, nessa questão presencial. Eu acho que seria, né, eu acho o modelo adequado agora usar as tecnologias mesmo, aproveitar essas tecnologias, mas de fato, né, que não seja algo, daqui a pouco seja assim, algo efêmero, né, algo de momento, que essas coisas sejam levadas para frente, né, porque assim, ele falou, né, dá 10 anos isso trabalhando no Estado. No Estado eu comecei em 2012. Quase 10 anos, né, 2008. Eu também, desde 2008, que eu, né, e assim, eu vejo assim, não sei se tu participaste, mas houveram várias formações anteriormente a isso, né? De professor digital, né? Que já isso há 10 anos já se pensava. Só que assim, foi uma coisa que foi de momento. Teve um momento, mudou o governo para o projeto. Depois teve os tablets também. Isso. Então, assim, tomara que essa coisa seja, né, feita, mas esse trabalho seja,
daqui a pouco levado, seja levado, porque eu vejo que é uma coisa que não é levada a sério, parece que é uma coisa que é jogada, é uma coisa de momento, né? E agora esse momento acho que tem que ser levado a sério aí, né? Pelos políticos aí, né? Pelas autoridades que comandam as CREs aí, tem que começar a ser visto com um olhar mais atento, se dizer assim, né? E assim, então tu, né? Então tu agora tem o teu vídeo, né? Teu canal no YouTube e tudo mais, mas também resolveste incorporar os personagens da história aí. Isso. Fala um pouco disso pra nós aí. Sim. Por muito tempo já eu já tenho feito esse trabalho, Sim. né? Então. Tu fez anteriormente a pandemia ou pós-pandemia? Anteriormente. Ah, isso. tá. Antes mesmo da pandemia, Sim. eu já fazia algumas atividades assim de fantasiar, né? De personagens históricos, então. Sim. E então, por exemplo, eu investi numa fantasia. Isso, né? Eu comecei com uma fantasia em casa, assim, a minha esposa construiu ali, fabricou uma fantasia ali, e depois eu pensei, não, todo ano eu vou ter que fazer, né, isso, porque é uma coisa que eu gosto, que os alunos se interessam pela aula, né, a aula fica mais atrativa. Então eu vou investir numa fantasia. Então, um dos personagens é o soldado romano. Sim. Né, e também tem até um personagem bem histórico aí, o Hitler também, já me fantasiei de Hitler, né? Sim. Então, para mostrar exatamente a história. A história, né? A gente trabalha os assuntos dos regimes totalitários, é um dos temas que a gente trabalha, né? Certo. Então, é um personagem bem icônico aí e claro. Fica melhor a compreensão do conteúdo. Verdade. Fica mais atrativo, assim, né? Então, pensando nisso, pensando sempre em melhorar a qualidade da aula, em fornecer uma aula de qualidade para os alunos, é que eu penso em diversificar as formas de trabalhar, né? E isso eu aprendi na universidade ainda, né? Os professores sempre diziam para nós, quanto mais diverso for a tua forma de trabalhar, melhor. Porque o aluno vai se interessar mais pela aula, vai se sentir... vai ter um ambiente bom para a compreensão do conteúdo, para os estudos. Então, é bom sempre diversificar, né, as formas de trabalhar que vai dar certo, né? Então, eles nos encorajavam, nos incentivavam a fazer isso. E até, Vinícius, eu não tenho talento do violão, mas eu já usei o violão, né? Em sala de aula também, dependendo do tema... as notas básicas do violão, eu sei, né? Não tenho aquele talento, né, de ser um grande músico, mas o professor consegue ainda, com as suas notas básicas ali, fazer algumas músicas também. Em qual período da história tu usou o violão? O violão eu utilizo quando eu trabalho a colonização da América aqui, né? E colonização portuguesa aqui também no Brasil. Tá, mas que toca um fado, toca América? Não, é que assim, ó, quando eu estudava na universidade, de onde é que eu tirei isso, tá? No pátio da universidade tinha alguns eventos culturais. Sim. E eu lembro que enquanto eu estava me graduando, tinha uma banda lá que tocou uma música e eu comprei o CDzinho dessa banda, R$10 eu lembro na época lá. E chegando em casa eu vi que tinha uma música que falava sobre história. E eu vou guardar esse material aqui e quando eu estiver em sala de aula eu vou utilizar essa música, né? Vou mostrar para os alunos essa música. Sim. E então pensei em eu mesmo utilizar o violão e cantar aquela música que estava no CD, né? E quando toca, há uma participação dos alunos também? Nunca um aluno também que tocava se manifestou para participar junto já? Sim. A gente tem alunos que tocam bem, né? Que tem talento, né? E eles gostam bastante. E isso fica marcado muito, sabe, Vinícius? A gente às vezes encontra os ex-alunos e eles lembram daquele momento, né, em que a gente usou o violão,
ou usou uma fantasia. Porque tu foi um peculiar, né? Teve um diferencial ali Isso, nas tuas exatamente. aulas, porque assim, o professor de histórias, ele tem esse estigma de aquela coisa, é o professor que passa a matéria no quadro, né? Porque isso vem dos anos 80 e 90, quer dizer, muitos não eram nem formados, nem eram professores de história, mas aquela coisa, né? Pegava o livro e passava enchia o quadro de conteúdo. E tu, não sei se tu. Mas eu, na minha experiência como professor, tu percebia na sala de aula pessoas, porque tu vai lá e passa a matéria. Tipo, o próprio colega fala isso aí, né? E não é assim, né? Realmente, porque a história, como falou, tem que ter a comunicação, tem que ter a explanação. Isso. E assim, e aí é aquela questão, né? Tu vem como diferencial, porque tem esse. Aulas como essa vem para melhorar, Isso. né? Até para tirar esse preconceito que há. Exato. Outra coisa que eu agora lembrei, que eu também já utilizei, esse ano agora, devido à pandemia, foi um podcast. Sim. Eu criei um podcast também e eu criava músicas ali, né, no podcast. Então, tipo um rap, assim, vamos dizer, sobre a Era Vargas, por exemplo. Então, teve alguns assuntos que eu consegui criar, né, uma musiquinha ali para eles e tive bastante retorno também positivo deles, gostaram bastante, né, desse material aí. E assim, as músicas também, se tu trabalha ditadura, também muito a música, né? Sim. Porque Sim, teve um Caetano, momento, Chico Buarque. Vinícius, que às vezes a gente trabalhava com projetos, né? E um dos projetos que eu fiz foi a música e a ditadura militar. Sim. Então, eu daí usava também o violão, mostrando algumas músicas que tem relação com o regime militar, Sim. né? E então isso eu também faço, né? Faço esse link de música com algum evento histórico ali, alguma passagem, né? Também. E desses seus personagens, é o Hitler e o Soldado Romano. Por enquanto eu tenho Tá, esses dois. E qual que é a tua próxima inspiração aí? Pois é, ainda não formulei ainda um novo personagem, mas... Sim. E quem foi tua inspiração, assim? Foi da faculdade mesmo, os professores, ou teve algum outro professor que fazia já esse trabalho que te inspirou? Na universidade tinha um professor de história lá que ele já é falecido, né? Sim. E ele fazia isso. Ele era um ator profissional, esse professor. José Baldiceira, o nome dele. Ele era um ator profissional e uma vez eu vi uma peça dele, né? E ele foi um dos grandes inspiradores para mim. E recursos de teatro também tu usa na escola? Ou já usou? Já usaste? Já? Não, isso eu não cheguei a utilizar, né? Até uma ideia aí, futuramente aí. Mas assim, os alunos, assim, tu ainda não... Tá, porque agora também é época de pandemia, tá com poucos alunos. Mas, não sei, anteriormente tu convidava os alunos também para participar também das tuas encenações? Ou era mais um solo teu aí? Era mais um solo meu mesmo. Sim. E assim, nas tuas aulas, assim, o que mais te marcou? Assim, qual foi a aula que mais te marcou? Que foi especial para ti? Qual foi o momento assim que teve mais adesão dos alunos ali, participação? Que até os alunos te lembram também? Quando a primeira aula que eu fiz como personagem, sim. né, do Soldado Romano, ali no Rubem Dario, a direção me disponibilizou um espaço ali bem legal ali, que era no auditório, né? Sim. Então tinha um palco bem... então tem um espaço especial, né? Na sala de aula tu tem um espaço. Isso, exatamente. Teve todo um espaço de teatro, como se fosse um teatro mesmo, né? E eu usei um aparelho de som também para ter um fundo musical, claro. né? Então foi mais ou menos nesse formato aí. E a aula foi muito aceita, assim, eu fiquei muito contente assim com o retorno deles imediato, né? Eu acredito que o ator, quando vai fazer um trabalho no teatro, ele tem esse sentimento, né? Sim. Que o público está gostando daquilo que ele está fazendo, né? E foi esse sentimento que eu tive, assim, sabe? E eu gostei muito disso. E é o que nos move, né? Esse retorno dos alunos é o que nos move todos os dias. Né? Então aí quando faz o personagem, tu estuda o personagem, assim, tu incorpora, daqui a pouco o Soldado Romano Hitler lá, tu faz um sotaquezinho alemão aí, como é que... austríaco, né, no caso. No início ali eu até chego a fazer alguma coisa assim de sotaque, mas depois eu uso mais a minha fala normal mesmo, né? Sim. Mas teve um outro material que eu
que eu assisti na internet também, que é um site, e o rapaz do site ali, que é o Walter Sola, se não me engano, Walter Solo, ele faz isso com personagens da história também. É o Se Liga na História, que é o site. Então ali ele faz vários personagens. Hoje eles têm toda uma estrutura, né? Não é só ele, tem outras pessoas que fazem junto com ele também. E eu pensei, olha, aquilo ali, de repente eu posso fazer algo semelhante, né, ao que ele faz. Também foi outra inspiração minha, além do meu professor, né, da universidade. Sim. Este site também foi... E assim, como é que tu viu o ensino de história, assim, desses teus 10 anos, né, que tá na escola? Assim, tu vê que tu vê mais valorizado ou, de certa forma, desvalorizou mais? Ainda mais, especialmente em tempos como agora. E isso é uma coisa que eu falo muito para os alunos quando a gente inicia o ano. Né? No início do ano, a gente tem aquela introdução ao conteúdo ali de história, introdução à história. Certo. A gente fala sobre a importância da história, sobre a historiografia, sobre as fontes históricas. E é nesse momento que eu falo para os alunos a importância da disciplina. Sim. Né? Que a gente precisa aprender com a história. A história, até esse professor nos dizia que, assim como o ser humano ele comete às vezes falhas durante a sua vida, Sim. e ele precisa aprender com essas falhas, nós como sociedade também precisamos aprender. Sim. E como é que a gente pode aprender? Com a história. Verdade. A gente faz uma visita ao passado e a partir disso, então, a gente pode identificar o que foi feito de positivo e a gente pode melhorar, talvez, isso, né? Manter o que a sociedade criou de positivo e lapidar, melhorar isso, né? E aquilo que foi negativo, a gente mostrar para não repetir esses erros do passado, né? Também, Vinícius, outro aspecto da história que eu gosto muito de contar para os alunos é a questão da importância da história para a cidadania. Sim. Então não adianta tu ser um bom técnico, tu vai se formar depois lá como um engenheiro, por exemplo. Tu vai saber a técnica da engenharia muito bem, talvez, mas e o teu lado humano, como é que fica, né? Então, eu falo sempre para eles, não adianta tu ser um bom advogado, um bom médico, um bom engenheiro, uma pessoa que sabe muito da técnica, mas que vai lá e desrespeita o outro ser humano, ou que joga lixo na rua, que desrespeita o meio ambiente. Né? Então, a disciplina de história, as ciências humanas como um todo, né? Ela também tem um pouco essa função de desenvolver a cidadania, de mostrar para as pessoas como elas podem contribuir para a sociedade, né? A gente vive numa sociedade muito individualista hoje, Sim. pensando muito no eu, né? Eu tenho que conseguir os meus bens, tenho que trabalhar para o meu interesse próprio, mas a gente vive numa coletividade e esse senso de coletividade a gente se perdeu, a gente perdeu um pouco. E a disciplina de história pode resgatar isso. E tu acha que se o estudo da história fosse mais valorizado, a gente teria um povo mais crítico, mais politizado? Eu acredito que sim. A história, ela tem uma função como ciência, uma visão crítica sobre as coisas, né? Então, não adianta a gente chegar na sala de aula, mostrar para os alunos o conteúdo, se a gente não trazer aquele conteúdo para a nossa realidade e mostrar para ele que fazer um vínculo, né, com o passado e o presente. Sim. E tentando projetar um futuro melhor. Eu sempre falo para eles, por exemplo, sobre a questão do meio ambiente. A gente percebe com a história onde foi que o ser humano começou a prejudicar o meio ambiente. Sim. Né? E o presente, como é que está o presente em relação a isso. Claro. E o que a gente pode, para o futuro, melhorar em relação a esse exemplo que eu estou dando, né, sobre o meio ambiente. Então, a história ela pode fazer esse vínculo, né, passado, presente e um futuro, projetando um futuro melhor. Se eu tiver consciência, se eu estudar a história, se eu ter essa visão crítica, como tu falaste, né,
Então a disciplina de história ela tem uma importância muito grande que muitas vezes ela não é valorizada, porque o que se tem muitas vezes de valor? O aluno tem que aprender para passar no Enem, Sim. tem que aprender para passar no vestibular, tem que aprender porque ele tem uma prova para fazer e somente aquilo. Depois ele esquece do conteúdo, né? Não pode ser assim. A gente precisa aprender, ter essa visão crítica, como tu falaste, para que a gente possa escolher representantes, né, que possam nos ajudar a melhorar a nossa sociedade, a melhorar a condição do povo também, né? E então as nossas escolhas vêm em função do conhecimento, né, que a gente tem. Então, a história, de certa forma, eu falei, ela é relegada para um segundo plano. E tu falou, é muito aquela coisa decoreba, né? Que tanto nas provas lá do Enem, é tudo assim, é aquela coisa que parece que é forçada. Mecânica, né? É mecânica, né? Mas, assim, tu acha essa questão, assim, é meio proposital, daqui a pouco o sistema coloca né, para um segundo plano, porque, assim, como a gente falasse, a história, ela engloba todas as disciplinas, né? Até as exatas, então as pessoas teriam mais discernimento, teriam mais conhecimento, né? Tantas coisas que ocorrem, tanto questão política, social, né? E daqui a pouco tu não pensa que o sistema daqui a pouco também não relega para o segundo plano, assim, né? Uma coisa meio proposital também. Olha, Vinícius, de uma forma geral... Ou também, não, até eu faço essa pergunta, seria proposital ou daqui a pouco a nossa classe também não se envolve também como deveria se envolver na elaboração do ensino? Olha, se a gente for ver de uma forma geral, a educação, se a gente for pegar a história da educação no Brasil, sim, a gente percebe que a educação, inicialmente, ela foi muito elitizada, né? sim. Poucas pessoas tinham acesso à educação. E parece que ainda hoje a gente precisa melhorar bastante em relação a isso. A democratizar a educação, democratizar, por exemplo, com a questão da pandemia e esses problemas que a gente teve de acesso à internet, muitas pessoas não tinham acesso à internet na sua casa. Sim. E muitos alunos usavam os dados móveis, só que os dados móveis eles vão muito rápido, né? E a gente percebe isso realmente, que a educação ela não foi tratada ainda com o seu devido valor. Sim. Né? E falando da disciplina de história, ainda mais, né? Porque eu digo assim, né, a classe do magistério, de certa forma, ela é desvalorizada, mas parece, né, o professor de história, ele é mais escanteado ainda, ele é mais desvalorizado ainda. Não sei o que tu pensa, se é de fato. Eu não sei assim, como é que na tua experiência, tu nunca sofreste, assim, aquela questão, professor de história, daqui a pouco, aquele professor vai lá e vai passar matéria, ou vai cobrir, ou daqui a pouco, até em casa, de outro professor. Isso eu já passei em escola. Tu tá lá, é época de... como tem lá o Gemoza, né? Tu dá para liberar o fulaninho para treinar. Tá, mas tem o teu período de história. Mas sim, tem o teu período de educação física, né? Falando pro professor, não, mas aí tem o teu período, porque é história... né? Porque eu tô de matemática, porque eu tô de... né? Mas não sei, tem um preconceito às exatas ainda do próprio grupo, às vezes, né? Em relação às humanas. Eu não sei se ocorreu contigo, assim, se tu, né, já presenciou algum episódio assim? Não, a gente percebe, sim, sim. No nosso dia a dia, né? Sim. Durante esses anos aí que eu trabalho como professor, nas nossas relações diárias aí com os colegas, claro. já teve situações em que a gente percebe, sim, nas conversas, nas falas aí pelos corredores. Não que haja inimizades, mas tem um preconceito, né? Às vezes há um desdém, né? Até porque envolve a direção, professores, né? Mas né? Ainda, né? E assim, Denilson, como professor, qual seria a solução para isso? Assim, seria uma solução imediata ou isso ainda tem que... Não, eu acho que isso... como eu falei, a gente estava conversando aí antes, né, de iniciar aqui. É uma questão cultural e que demora um pouco para ocorrer uma mudança efetiva disso, né? Então, é uma questão que vem de fora da escola, claro, esse preconceito, e por parte de várias pessoas, de vários setores da sociedade, políticos,
né? Pais também que enxergam que a disciplina de história muitas vezes não é tão importante. Mas nós que estudamos, né, alguns anos lá na universidade, a gente sabe que a importância dessa disciplina é muito grande. Né? E como tu falaste no início, desenvolvendo aí o senso crítico, aprendendo com as coisas e levando para a sua vida. Né? Não somente para momentos de Enem, vestibular, Sim. ou para uma prova que ele tem que fazer. Né? Ele tem que aprender para a vida. Claro. O aprendizado que ele tem, o ensino tem que ser significativo para que ele possa levar para a vida toda. É isso. E aprender mesmo, né? Não só decorar. Né? Antigamente, inclusive, uma das coisas que se falava muito em história é que o professor ensinava muito a questão das datas. Hoje em dia não é mais assim. Tem que saber o que é realmente, né? E não a data. Sim, a data ela é usada como uma referência apenas. Mas tu tem que saber o contexto daquilo, né? Sim. Então, tu não precisa decorar as datas, mas tu precisa ter essa noção do tempo. Eu vou falar da Idade Média. Que tempo é esse? Eu vou falar do Brasil Imperial. Do que o professor está falando? Em que período é esse? Né? Então, a gente tem que se localizar no tempo, mas não que a data seja importante para decorar alguma coisa, mas o contexto tu tem que saber, né? Sim, porque houve até uma evolução, acho, nessa questão, porque falando antigamente era aquela questão, né? Que ano foi descoberto ou conquistado o Brasil? Né? O que ano foi a proclamação da República? E hoje, né, tá havendo algo mais contextualizado, né? O que foi, né? A proclamação da República, né? Né? Então, quais são os atores envolvidos, qual as linhas políticas que, né? Sim, os personagens envolvidos. Né? Então, assim, né, de certa forma, houve uma evolução, né, dentro do ensino de história também, né? E, assim, as tecnologias, tu acha assim, que vai ser um fator também essencial para a evolução do ensino de história? Com certeza, porque uma das coisas também que eu aprendi na universidade é que o aluno precisa ter não só aquela aula, como tu falaste, tradicional, no quadro, mas ele precisa ter contato com imagens, com vídeos. Então, o professor precisa fazer um pouco esta mudança. E a tecnologia, então, veio justamente para agregar. Sim. Né? Não substituir o professor. Não. O professor... Com a pandemia, Vinícius, a gente percebeu a importância do professor. Verdade. Né? Porque esses dias eu estava assistindo uma reportagem, eu achei muito interessante a fala, que foi o seguinte, muitas vezes os pais achavam que era fácil para o professor lidar com o aluno. Mas a educação ela é muito complexa. O aprendizado do aluno, né? Como ele consegue adquirir o aprendizado ali. Esse processo, essa relação professor, aluno, escola, pais, é muito complexo. E muitas vezes, até essa reportagem que eu te falei, fez um link. Né? Então, por exemplo, o médico, ele tem todo um estudo de anos para aprender aquilo, né? A sua profissão. E em casa, quando o filho está com algum machucadinho, o pai vai lá, a mãe vai lá e faz um curativo. Sim. Mas ele não se tornou médico por isso. O professor, a mesma coisa. O pai e os responsáveis vão lá, ajudam o seu filho numa determinada questão, mas eles não têm o conhecimento complexo, aquele conhecimento mais a fundo que o professor está preparado. Né? Então, com a questão da pandemia, a gente percebeu a importância do professor. Sim. Né? Então, ele é fundamental e ele não vai ser substituído por uma máquina, pela tecnologia. A tecnologia veio para ajudar, para agregar aquilo que como uma ferramenta a mais para o professor. E isso é uma coisa bem importante. Então, muitas vezes a gente tem também essa visão, né? A sociedade tem essa visão de que quando veio a televisão, quando veio a internet, os livros vão ser substituídos. Sim. O livro físico vai ser substituído. Não.
A tecnologia é uma ferramenta que vai nos ajudar a desenvolver melhor o nosso trabalho. Eu vejo muito por esse lado, assim, sabe? Mas em contraditório também o trabalho do professor vai ser valorizado, mais que nunca agora, nesse pós-pandemia. Pois é, né? Tomara que sim, né? Não, não sei se tu pensa, acho que vai ser esse, porque, é como eu falo, já falaste agora, né? As pessoas, né, sentiram necessidade, né? Porque aí eu também, nesse momento, que como professor, eu sempre acompanhei e vinha, daqui a pouco técnicos, vendedores, não, porque a máquina vai substituir o professor. Isso. Ai, mas vocês não se preocupem, não sei o quê, mas assim, aquela coisa, a gente tem, né, tem noção, né? Porque aquela questão, né? Ninguém está numa sala de aula, é muito fácil falar o outro, julgar o outro, sem viver a dor do outro, né? E é aquela questão, sabe? Tu lidar com sala de aula ali, crianças que têm vários problemas ali, né? Então, assim, então, assim, tem vários problemas na questão, assim, como falta problemas psicológicos, né? Questões familiares. Então, às vezes, o professor é professor, meu professor é psicólogo também, né? E então, essa questão, então, uma coisa que a máquina não vai, né? Não tem como substituir. Não vai. E agora vem esse baque, né? Todo mundo pegou e sentiu, né, essa questão, e eu creio, né? Eu pergunto se essa é a tua opinião. Eu acho que o professor do trabalho vai ser mais valorizado nesse pós-pandemia, né? Até aqui, vem umas mensagens aqui. Aldair Silveira, muito bom esse papo, parabéns. Caríssimos da TV Líder do Vale, que maravilha ouvir nosso querido colega professor Denilson. Temos um carinho imenso pelo trabalho dele. Abraços dos colegas Daniele, Antônio, Débora, Fabrício, Lúcia, Gabriel e dos alunos do ensino médio do Colégio Romano Santa Helena. Muito obrigado para você. Parabéns pela pauta e pela oportunidade dessa fala maravilhosa sobre educação, tecnologias e história. O professor pandêmico foi além das fronteiras do impossível. Nena Mesquita. Parabéns, Denilson Seixas, por interagir com seus alunos. Fabiana Schmidt. Adoro tuas aulas. Muito obrigado pelas mensagens. Trabalho reconhecido e agradeço a todos aí que mandaram mensagens aí, né? Um abraço a todos aí que estão nos acompanhando aí no programa Papo Reto. E você aí, né, pode mandar essa mensagem através do WhatsApp, que está na tela aí, ou através das plataformas digitais aí. Então, participe e interaja conosco aí no programa Papo Reto, né? Então, falando sobre essas, né, tecnologias aí, mas assim, o papel do professor ainda fundamental. Até te pergunto assim, o que tu pensa hoje sobre as tecnologias, muito hoje tu vê nas plataformas digitais que estereotipando o professor, né, que o professor então é aquele cara, né, que é o cara de, vamos dizer, bicho grilo, né, que é o muitos falam, o professor é maconheiro ainda, é isso e aquilo, né, entre outras ofensas. O que tu pensa desses estereótipos aí do professor? Né? Porque quem sabe eu que tu, a gente não é, mas não tem nada contra a maconha, a gente não é maconheiro, né? A gente não é, e aquela questão, né, a gente não tem essa, né, e também nada contra, mas assim, até eu digo que o professor ser, né, socialista, tem uma coisa assim, eu falo a minha opinião, pelo nosso aprendizado, eu acho que é impossível, e às vezes as pessoas faltam aprendizado, né? Porque hoje eu acho uma coisa que eu acho que mas eu falo isso que eu falo, né, com a minha opinião, né? Minha opinião. Eu acho hoje no Brasil, pobre de esquerda, né? Às vezes o cara que é do proletariado, não, de esquerda não, de direita, né? Eu acho, se a pessoa não é nós, assim como, né, somos assalariados, né? Ainda que o nosso maravilhoso salário pegar e você de direita, né? Não tem como, né? Eu acho que toda essa questão da historicidade que a gente aprendeu não tem como me posicionar como direito, né? Porque direito como eu falei, é o que potencializa, né, as empresas, né, o empresário, né, o empresário, o patrão. Esse talvez sim, mas eu acho que na nossa posição, mas quer dizer, não tenho nada contra. Né? Não tenho nada contra, só que eu acho que essa posição a gente... E como nós somos professores, né? A gente trabalha pela igualdade, né? Formamos cidadãos, né? Então a gente permeia essa equidade no ensino, né? Então eu vejo como de esquerda, né? E aí, mas assim, eu acho que não é ofensa nenhuma, quer dizer, o professor é comunista. Eu digo comunista, socialista, né? Porque é bem diferente também uma coisa da outra. Até também aproveito para te perguntar assim, hoje, né, as pessoas tanto falam, apontam o cara como socialista, como liberal, né? O cara socialista, capitalista. Hoje no Brasil, tu acha que há um capitalismo? O Brasil já foi socialista, já foi comunista, de fato?
na tua opinião? Olha, houve tentativas aí, mas nada efetivas, vamos dizer, né? E teve já vários momentos na história, a gente sempre teve o medo do comunismo, né? Sim. Rondando, como um fantasma, vamos dizer assim. Então, por exemplo, quando a gente trabalha, por exemplo, a Era Vargas, né? Lá já também houve lá um momento, em 1937, em que ocorreu um suposto plano comunista para tomar o país, o plano Cohen lá, Sim. e o Vargas utilizou aquilo como uma desculpa para implementar um regime mais forte, mais centralizador. Totalitário, né? Depois também, no outro momento ali em 61, com o movimento da legalidade aqui, o João Goulart também sofreu um pouco isso, né? Então, parece que o comunismo ainda é um fantasma que ronda o Brasil. E a gente percebe até hoje esse discurso. Né? E muitas vezes, Vinícius, aquelas pessoas que trabalham para um grupo que está tendo alguma dificuldade, sofre algum preconceito na sociedade, tu já é tratado como comunista. Sim, né? Tu quer defender as minorias. Defender as minorias, ou tu já é tratado... Ou pela igualdade social. Mas assim... Então a gente tem que cuidar muito isso, assim, né? Sim. A gente tem que cuidar muito. Mas essa questão, assim, aí todo mundo fala comunismo, aponta como... Porque, assim, primeiro a gente tem que ter um socialismo, que eu acho que nunca teve, né? Deveria socializar para ocorrer o comunismo, né? E, de certa forma, eu não sei, eu vejo no Brasil que não... Independente, eu falo de né? Tanta questão partidária e tudo mais. A gente analisando como historiador. Eu vejo assim, posso fazer desde lá do governo Lula, eu nunca vi um Brasil socialista. Não. Porque assim, aí eu te pergunto, que país, assim, é minha opinião, né, que eu falo, é a minha opinião, a minha responsabilidade. Assim, eu não vi um governo lá do PT lá, não era um governo comunista, não, socialista, mesmo socialista. Porque quem ganhou mais daquele governo foi quem? Foi aquela coisa, foi empresários, né? Foi os banqueiros que ganharam. Exato. Né? Tinha aqueles financiamentos, Minha Casa Minha Vida, mas quem ganhou mais? Foi empreiteiro, né? Então não teve. E que nem agora, se diz, não é um governo liberal também, que não é um governo liberal. Que eu vejo em toda a história do Brasil, o Brasil continuou como aquele conservadorismo. Né? Aquele governo agrícola, né? Aquele governo... Né, que defende, eu acho que o Brasil usa de certa forma, né, é usado, quem não falou essas cartazes de comunismo, mas para mim eu acho que o Brasil não mudou, o Brasil continua aquele país ainda agrário, né, de certa forma agrário e conservador, né, porque não é nem liberal nem comunista, não sei se essa é a tua opinião sobre isso. Isso que tu falou é uma coisa importante, Vinícius, sobre a questão dos rótulos, né? É um rótulo. Se coloca muito rótulo Sim. em alguns governos, mas isso eu vejo muito pelo lado de eleições. Então tu tem que rotular aquele fulano, né? Colocar um rótulo nele, porque as pessoas não vão gostar daquele rótulo e não vão votar nele. Eu acho que tem um pouco esse sentido assim também. Sim. E isso que tu falaste sobre a questão do Brasil ser conservador, eu concordo contigo porque estudando história a gente consegue perceber que o Brasil sofreu uma modernização, em parte, né, desde lá do século XIX, vamos ver por ali. Né, o final do século XIX, início do século XX, o Brasil veio com um processo de modernização, mas uma modernização conservadora, que manteve ainda privilégios e a boa parte da população não teve acesso à educação, né, não teve acesso a um emprego, à renda, né? Então, vários aspectos da sociedade se manteve e a desigualdade ainda existe, né, Vinícius? Se a gente for pegar a história do Brasil, a desigualdade ainda existe. Sim. Né? Desde a independência, se a gente for ver, se a gente for pegar pela independência ali, né, 1822, então, até hoje, uma modernização conservadora. É bem aquilo que tu falaste mesmo. Não mudou muita coisa de alguns anos para cá. Né? De uns bons anos para cá, ainda ocorreu essa manutenção dos privilégios para determinados grupos. Né? Verdade. Né? Aí assim, mais pessoas que te acompanhando o programa. Aí aqui, Pedro Lucas Garçal. Oi, senhor. Aí te cumprimentando aí.
Davi Leone da Celau de Jesus, boa noite. Edilson Seixas, papo reto, show. É teu parente? É meu irmão. Teu irmão aí, ó. Anthony Neri, aí sim, senhor. Um abraço do Felipe do Romano Santa Helena. Parabéns pela entrevista, senhor. Valquíria Dias. Realmente, nós professores estamos trabalhando muito. Amamos a nossa profissão e nossos alunos. Cleiton Soares, bom tema do programa de hoje. Abraço. Também mando um abraço a todos aí. Obrigado por acompanhar o programa. E você aí, né, pode mandar sua mensagem no WhatsApp que está na tela aí para o programa Papo Reto. Então participe e interaja conosco aí. Então, Denilson aí, amigos, fãs aí, o pessoal aí. Bom, agradeço bastante aí a participação, as mensagens aí de carinho dos colegas, né, dos alunos, ex-alunos também. O meu irmão também mandou mensagem, então fico muito agradecido aí pela presença de todos. Eu fiz uma mensagens ali no Face, né, coloquei bastante para divulgar bastante a nossa conversa, né, porque eu sabia que ia ser uma conversa muito boa, e então coloquei em todas as redes sociais ali para divulgar bastante, né? E agradeço então a todos aí pelas mensagens de carinho aí, a gente fica muito feliz. Com certeza, seu trabalho não está sendo em vão, tá construindo aí, né? Tá construindo aí futuros, daqui a pouco historiadores também, né? Possam ir pro nosso time aí. Tu acha daqui a pouco, sim, para tuas aulas, daqui a pouco então a gente vai, que não vamos falar não, que vai faltar professores. Daqui a pouco acho que a realidade vai ser diferente com essas adaptações, com as tecnologias. Daqui a pouco a gente vai, né, futuramente, né, conseguir ter mais professores, conseguir formar mais professores também. Olha, eu vejo assim, Vinícius, em alguns alunos, ex-alunos que estão realizando atividades nas universidades, estudando pedagogia, educação física, história. Eu tenho bastante contato com os alunos que estão na área da educação. Né? Então, geografia também, nós tivemos ali alunos, uma aluna do Rubem Dario ali também, que se formou agora em geografia. Né? Então, eu acho que a nossa profissão ainda vai ser mais valorizada e tem bastante gente ainda procurando essa profissão. Né? Apesar de, em termos políticos, vamos dizer assim, a gente não é tão valorizado, mas é uma profissão que te dá uma satisfação muito grande e eu não troco, eu continuo na minha profissão, gosto muito do que eu faço, me encontrei na profissão, como a gente estava conversando anteriormente, né? Quando eu saí do meu ensino médio, eu trabalhava como operário, né, no chão de fábrica, como se diz, né? Então, me formei num curso técnico de mecânica, trabalhei bons anos na área da indústria, né? Mas comecei a perceber que aquilo não me satisfazia, né? Claro. Então, eu preferi, então, fazer a diferença na vida das pessoas. E escolhi ser professor justamente, né, para isso, né? Ajudar na formação é o nosso grande foco, ajudar na formação das pessoas, contribuir com a vida delas, né, tornar a vida dessas pessoas melhor. E, inclusive, a gente também aprende, né, Vinícius? Nós somos professores e a gente não ensina só, a gente também aprende muito no dia a dia com os alunos, no contato com eles e com os colegas também, né? Então, é uma profissão assim que tu tem que estudar, tu tem que estar sempre atualizado, tu tem que ler, né? Então a gente aprende a ser melhor também. Verdade. Né? Faz melhor ser humano, né? Melhor ser humano. A gente, né, muitas vezes a gente aprende alguns preconceitos, a gente aprende a não lidar mais de formas preconceituosas, né? Também. Então, estudando, quanto mais a gente, né, se dedica aos estudos, a gente abre a nossa mente, né? Então, a nossa profissão é maravilhosa. Muito bem. E assim, tu trabalhava na questão mecânico também. E a história te deu um prisma melhor. Muita coisa que tu via
que algumas coisas, né, vamos dizer assim, que eram desigualdades que haviam lá dentro. Exatamente. Tu deve ter tido uma maior compreensão Com certeza. com o ensino de história, né, também. Com certeza, Vinícius. Hoje mesmo, Vinícius, eu trabalhei ali um assunto que foi a Revolução Industrial. Sim. E pude trazer para os alunos a minha vivência. Né? Eu trabalhei em linha de montagem, trabalhei dentro da fábrica, consegui vivenciar desigualdades ali dentro. Né? Muitas vezes o operário lá não é valorizado. Sim. Né? Tem que se submeter a determinadas situações. E isso também foi um dos motivos que me levaram a escolher a história, a disciplina de história e ser professor. Porque eu também vivenciei na pele esta situação de desigualdade, né? Sim. E eu posso trazer essa experiência para os alunos, Claro. como era uma linha de montagem, como era na fábrica. E quando a gente desenvolve, então, esses assuntos de história, a gente consegue ter uma vivência maior, né? E trazer para eles isso. Eu acho que enriquece ainda mais a compreensão do conteúdo, né? Então isso fica muito... Inclusive até sobre a questão da mecânica ali, eu trabalhei aquela questão da composição do aço, sabe? Sim. Então essa experiência da mecânica que eu tive foi muito importante também para a minha vida, né? Então eu faço sempre esse link, trazendo a minha experiência de vida e mostrando também para os alunos um pouco sobre isso, né? Então... Sim. Até falou agora a Revolução Industrial, que eu vejo até questão de estereótipo, mas eu não sei se aconteceu contigo também, tal situação. Mas a pessoa te conta, Denil, você é professor de história, professor de história que fala sobre a Mesopotâmia, sobre a Grécia Antiga, mas sempre fica, né, nisso aí, né? Parece assim que não. Quando falou, toda a história contemporânea, todos os e as pessoas não, né? Parece que fica sempre naquela questão ligada a isso, né? Ligada à história antiga. Né? Mas, né, tem. E as pessoas acham maçante, mas tem todo esse elo, né? Toda essa história, né? Tanto a questão antiga, média, contemporânea, e às vezes tu vê assim, porque as pessoas têm esse preconceito ao trabalho do professor, daqui a pouco que não, muitos ainda não procuram, né? Daqui a pouco esmiuçar mais, né, o conteúdo, ou as pessoas daqui a pouco têm esse... Pode ter aí um pouco isso, Vinícius, como tu falaste, né? Eu vou falar da minha experiência, assim, sabe? Sim. Por exemplo, eu trabalho muito com o primeiro ano do ensino médio. Aqui no Rubem, por exemplo, eu tenho boa parte das minhas turmas são do primeiro ano do ensino médio. Sim. E a gente trabalha nesse período aí a antiguidade. Né? Mas, como eu te falei, eu sempre faço um vínculo do conteúdo, mesmo que seja lá da antiguidade, procuro mostrar o que tem de influência no nosso dia a dia. Claro. Então, por exemplo, questão da Grécia Antiga, questão da democracia, cidadania, a arquitetura, o teatro grego, a filosofia grega, né, que é a base da civilização ocidental. Verdade. Então os romanos, como hoje também eu trabalhei ali um dos assuntos, né, com os alunos, os romanos, também a gente tem ali o latim, eu procuro mostrar para eles que é a nossa língua que desenvolveu ali, a língua portuguesa vem, né, do latim, a arquitetura romana dos estádios de futebol que a gente tem, o formato do Coliseu, das arenas, né? Inclusive até o nome arena, né, que é utilizado até hoje. Então eu procuro sempre trazer isso, sabe? Em qualquer assunto que eu trabalho em aula, eu trago a nossa realidade. Eu procuro vincular com a nossa realidade para não ficar tão distante, né? Muitas vezes fica muito distante do aluno e o aluno não se interessa pelo assunto daí então, né? Ele precisa ter uma noção de que aquilo faz sentido para ele, né? Porque hoje a gente é personagem da história, né? E as pessoas, e não há esse link, né, relacionando, né, o aluno como ele é personagem dessa história, né? De toda a história, né? É verdade. Não, e assim, agora tava falando sobre questão de democracia, né? Aí como é que tu vê hoje as pessoas hoje, em 2021, defendendo a ditadura militar? Né? Falta ensino de história para essas pessoas, hein? Mas é aquilo conhecimento de história, né? De certa forma. Mas é isso. Tem um pouco. Seria bom as pessoas terem uma noção um pouco mais aprofundada da história. Mas é o que eu sempre digo, Vinícius, para os alunos.
são coisas que muitas vezes tu pode perceber que a democracia tem problemas. Mas a melhor solução é abandonar a democracia ou a gente pode lapidar, melhorar a democracia? Né? Então eu sempre falo para eles, eu procuro mostrar qual é a melhor solução, o que os autores estão falando sobre isso. Né? Então a questão científica mesmo, né? A gente procura trazer os autores, trazer o conhecimento, aquilo que está nos livros, o que o autor fala sobre isso. Claro. Né? Então, lapidar aquilo que foi de positivo que a sociedade criou e procurar melhorar e não abandonar. Não, sim, né? Tu tem um saldo positivo, assim, uma democracia, né? Como dizer, dizer democrata, assim, poder do povo, né? Pô, uma coisa assim, bonita, uma coisa linda, uma coisa que da milenar, né? Toda uma história, né? Que a gente vem a questão, né? As coisas que faltam, que eu vejo que não chega pro aluno tal informação. Né? Porque essa questão, né, dele ter o poder, né? Que hoje eu vejo que tem a questão do voto ainda aqui. Hoje a gente, né, apesar de ser um voto obrigatório, mas as pessoas não valorizam, né? A questão da. Né, não vê esse evento ainda muitos como importante. Exato. Né? E aí eu digo, às vezes eu falo do conhecimento de história, né? Que né, poderia né, ajudar esse cidadão aí, a população, a comunidade, a desenvolver melhor, né? Como eu falo para eles também, Vinícius, sobre a questão da soberania. Num sistema democrático, a soberania é do povo. E nós temos um grande poder se a gente né, souber lidar com esse poder. Então, a gente teve situações na história onde uma pessoa dominava, era soberano, tinha o poder ilimitado que ninguém poderia contestar e tu tinha que seguir aquilo, né? Claro. E a democracia te permite que tu possa acessar também, né? Tu possa ter tu pode contestar, tu pode mudar as coisas, né? Então a soberania está nas nossas mãos, né? Então é importante também saber disso e aprender com isso também, né? Eu acho que é uma lição, né? A questão de saber qual é o nosso valor hoje como cidadão. Se a gente nos unirmos aí em prol de objetivos comuns, a gente consegue grandes feitos, né? Então, um dos vídeos que eu coloquei lá no meu canal do YouTube, o último vídeo foi sobre um personagem da história que foi o Mahatma Gandhi. Sim. Sim, né? E ele realizou um movimento de desobediência civil. A Índia estava sob o domínio britânico e ele sofreu injustiças. Então havia leis injustas e ele, junto com outras lideranças, conseguiram mobilizar boa parte da população indiana com um movimento de não violência. Então isso mostra o protagonismo, como tu falaste. O cidadão, ele tem que se sentir protagonista da história, né? Então, ele é responsável pela história. Olha o que nós estamos vivendo nessa questão da pandemia. Se nós agora aqui estamos num distanciamento, nós estamos nos cuidando, né? Então, nós estamos ajudando a preservar a saúde de todos. Claro. Então, cada pessoa, nós somos protagonistas da história, né? E isso é importante de perceber. A história não está distante da gente. Verdade. Você falou agora essa questão de né, a preocupação com o semelhante, essa importância com o semelhante. A história também, né, ensina mais empatia, né? Também. Cria mais empatia ao próximo. Denilson, quando o programa Bate-Papo é direto e reto, né? Ele passa rapidinho aí, podia falar a noite inteira aí, mas é verdade. Estamos aí nos instantes finais do programa. Então agora é o momento de agradecimentos, né? Abraços, aí, avisos também. Eu poderia dar um aviso? À vontade. Então tá. A escola Rubem Dario, eu fiz algumas anotações aqui, a diretora pediu para eu fazer esse aviso. A escola está fazendo uma promoção, vamos dizer assim, né? Então está programando venda de pizzas congeladas para ajudar na manutenção da escola. Então ocorreu a formação lá do Conselho Escolar e do CPM
mas ainda está em processo de regularização isso. Sim. Então, para arrecadar fundos para a escola, para manutenção, eles estão então com a venda desta pizza no valor de R$ 25,00. Será no dia 16 de julho, das 17 às 19 horas, para pegar a pizza, né? No DTG Figueira Velha. Então, aquelas pessoas que puderem ajudar a escola, os ingressos já estão disponíveis na escola, então quem quiser chegar lá e comprar. E depois, no dia, então, é só pegar lá a pizza. Então, compra de forma antecipada o ingresso e depois, então, chega lá e pega a sua pizza e ajuda, então, a escola nesse sentido, então, de recursos. O Rubem Dario é uma escola bastante conhecida, acho que em Sapucaia todos conhecem, mas assim, só pra gente, né, também ressaltar. Qual que é o endereço ali da escola, ali, sabe dizer ali? Ou vai ser no DTG Figueira Velha? Figueira Velha na rua Castro Alves. Sim, e a próxima prefeitura de Sapucaia do Sul ali. Tranquilo. Vai ser que dia mesmo? Qual a data? No dia 16 de julho, das 17 às 19 horas, né, pra pegar, então, essa pizza. Sim. No dia, talvez tenha algum ingresso lá, mas não vai ter muito, porque eles precisam, né, comprar antecipado, né? Então eles vão comprar muito em função do número de ingressos que eles venderam, né? Sim. Então a gente pede então esta ajuda aí para a escola, quem puder ajudar, né? A escola agradece então. Muito bem. E abraço, agradecimento. Eu gostaria muito agora também de agradecer então, primeiro, né, a oportunidade aqui que o líder do Vale nos deu, então, dessa conversa. Muito obrigado aí pelo programa, parabéns pelo programa também. Obrigado. Agradecer as mensagens que foram colocadas aí. Ok. Os alunos das duas escolas, tanto a escola de Cachoeirinha quanto a escola Rubem Dario aqui de Sapucaia. Agradecer aos meus alunos, muito obrigado pela força que vocês têm me dado também, né, no dia a dia, no canal também. Os ex-alunos, que a gente tem contato também às vezes com os ex-alunos. Agradecer os meus familiares, né? A minha família também que está nos acompanhando lá. Então, a todos que me ajudam na minha caminhada aí como professor no dia a dia, os meus colegas das duas escolas também, que a gente tem uma relação muito boa, a gente se ajuda muito, né, no dia a dia, e isso é muito importante também. Sim, tem que ser. A gente aprende muito com os colegas, né? Então isso verdade. Tem um valor aí muito grande, né? Então agradecer de coração aí a todos que acompanharam aí o programa da TV Líder do Vale, né? O programa Papo Reto, então. E eu fico muito feliz, então, pela participação aí, pelo convite. Fico muito agradecido. Muito bem. Fico contente também pela tua participação aí, né? Que venha outras vezes aí, né? Seja a primeira de muitas participações aí no programa. Porque falar de história, né? A importância da história sempre é um assunto de utilidade pública. Importante aí, então, que haja aí outras participações tuas aí. Queria agradecer também a Suzana, a diretora lá a Suzana Rodrigues, né? Diretora, mandar um abraço para ela, lá que eu trabalhei também, né, alguns anos atrás ali, equipe diretiva do Rubem também, mandar um grande abraço, equipe docente aí, né, um abraço a todos aí, né, tomara que, né, venham dias melhores aí para nós aí, né, que vamos se aperfeiçoando cada vez mais em educação aí, e que a gente volte aí ao normal, a esse novo normal aí, mas de forma que todos participem, né, que haja um ensino, né, um ensino realmente que não haja menos exclusão, mais inclusão, e por menos inclusão, tá? Então aí agradeço a todos aí, se você gostou aí da conversa, bate-papo com Denilson Seixas aí, né? Curta, comente, compartilha e deixe seu like. Agradeço a todos aí, então, por ter participado conosco, né? Até a próxima semana, até mais um programa Papo Reto. Uma boa noite.